Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que nessa Páscoa você esteja coberta com o sangue de Jesus. Que os teus planos, os teus sonhos estejam protegidos por esse sangue. Que o destruidor não possa mais tocar em nada que lhe diz respeito. Me chamo Ana Cláudia Lavor. Estamos fazendo um estudo especial sobre a Páscoa, a origem da Páscoa, no qual nós vimos que Deus é o autor. Deus é aquele que escreveu a origem da Páscoa, estabeleceu, instituiu. A Páscoa é para ser celebrada em família. A Páscoa é para ser celebrada como um memorial do que Deus já fez, da presença de Deus livrando o seu povo, mas também como um símbolo profético do que Deus está fazendo e do que Deus ainda vai fazer. Nós estamos fazendo o link da primeira Páscoa, que foi estabelecida em Êxodo 12, que foi celebrada por mais de 1400 anos, todos os anos, pelo povo de Deus, e agora já estamos trazendo exatamente para os dias de Jesus. Vimos ontem que o próprio Jesus chega em Jerusalém, ele caminha para entrar no cercadinho, no qual ele vai ficar por 4 dias aguardando o tempo certo do cordeiro ser morto. No caso, Jesus era o cordeiro de Deus, o cordeiro perfeito. Ali ele estava abolindo de vez a morte dos animais. Ele seria o cordeiro último a ser morto, ele iria para a cruz. A cruz simbolizava o holocausto de Cristo. Assim como os cordeiros eram assados na brasa, Cristo foi para a cruz e ele por inteiro se entregou por nós. Nós vimos no áudio passado, era o domingo de Ramos, Jesus estava entrando em Jerusalém, sendo aclamado por todos os lados pela população, e ele chama os discípulos para um segredo, para uma parte, para um momento de instrução, no qual ele explica o que vai acontecer com ele em Jerusalém. E agora, 2 dias já se passaram e Jesus mais uma vez fala sobre o assunto. Ele está o tempo inteiro avisando aos discípulos o que vai acontecer com ele. O texto de Mateus 26:1 fala: aconteceu o quê? Quando Jesus concluiu todos os discursos, entre os quais estava o seu sermão profético, chama os seus discípulos e diz: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Um pouco mais na frente, o texto fala em Mateus 26:17. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? No Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 12, fala do mesmo assunto. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Mas é Lucas 22, do 7 em diante, que explica em detalhes. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E Jesus lhes fala: eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa que ele entrar, e direis ao pai daquela casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então eles vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Mas é o apóstolo João, no seu Evangelho, capítulo 13, do versículo 1 ao 7, que consegue captar detalhes dessa celebração, da celebração principal, a última de Jesus com os discípulos, que antecede a sua crucificação. João diz assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim.
Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, o filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: "O Senhor vai lavar os meus pés?" E Jesus respondeu: "Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá." E Pedro protesta: "Lavar os meus pés de jeito nenhum." Jesus então lhe responde: "Se eu não lavar os seus pés, você não vai ter comunhão comigo." Simão Pedro exclama: "Senhor, então lave também as minhas mãos, a minha cabeça, não somente os meus pés." Ao que Jesus lhe diz: "A pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa, e vocês estão limpos, mas nem todos." Nós precisamos entender a figura de Jesus, que se coloca como o maior de todos os servos. O próprio Cristo entrou no cercadinho, entrou em Jerusalém. O próprio Cristo, na ceia, na cerimônia da ceia, era o costume da época, na entrada da porta, ter o escravo que lavasse os pés. As pessoas caminhavam muitos quilômetros em estrada de barro, usando sandálias. Os seus pés normalmente estavam empoeirados. Ao entrar na casa, o escravo dos pés lavava os pés das pessoas e elas então se achegavam à mesa. Acontece que nesta preparação, Pedro ou João ou até o dono da casa esqueceram de posicionar o escravo junto da bacia para lavar os pés. Jesus chega para fazer a refeição em família, os discípulos eram ali a sua família, e percebe que, além de não ter o escravo dos pés, ninguém se colocou nessa posição. Era uma posição inferior. Nenhum daqueles discípulos quis se oferecer para lavar os pés do outro. Jesus, ao invés de levantar uma polêmica, ao invés de pedir um voluntário, ele mesmo levanta, pega a toalha, amarra na cintura e se posiciona com a bacia d'água, lavando os pés. Chega na vez de Pedro, que é bocudo. O apóstolo Pedro era muito espontâneo, falava muitas vezes sem pensar. E diz que Jesus não vai de forma alguma colocar as mãos limpas deles nos pés imundos de Pedro. Ao que Jesus lhe diz que se ele não deixar, não vai ter comunhão. Ao que Pedro prontamente diz: "Então lave as minhas mãos, a minha cabeça, não somente os meus pés." Ou seja, me dê um banho completo. Eu quero mesmo é comunhão com o Senhor. E Jesus lhe explica que não precisa mais tomar um banho completo, que ele já estava limpo, ele já tinha entregue a vida, o coração a Deus, já estava limpo. Entretanto, os pés estavam sempre se contaminando. A caminhada passava por lugares de lama, passava por lugares complexos. A caminhada de um cristão é sempre cheia de obstáculos e nós precisamos estar o tempo inteiro colocando a nossa caminhada sujeita a Cristo, permitindo que Cristo, na posição de servo, nos oriente, aprume os nossos pés, tire das nossas pisaduras muitos dos machucões que entraram, que nós queremos mesmo é descontar em outra pessoa. Nós precisamos aprender com Cristo nessa Páscoa, que ele se fez o servo. Ele se fez o servo ao ir para o cercadinho, ao ser o cordeiro perfeito, ao se oferecer como voluntário. E aí, nesta refeição, ele reforça o papel de servo, se colocando no pior lugar, no lugar que ninguém quis, no lugar que todos estavam brigando mesmo, era para liderar. Os discípulos, entre eles, já estavam disputando quem era o maior. Quando Cristo mostra que o maior é aquele que tem a disposição de fazer o serviço que ninguém quer. Esse é o maior. Só quem tem para dar é que pode dar. Melhor é dar do que receber. Cristo está nos mostrando isso. Ele pode entregar a vida porque ele tinha uma vida para dar. Nós podemos entregar o que era Deus. O que nós temos para dar para Deus?
Vamos orar e deixar o Espírito de Deus falar o nosso coração. Espírito Santo de Deus poderoso, louvamos porque a tua palavra está sendo ensinada, está sendo falada, está sendo proclamada. Os decretos divinos estão penetrando cada lar, cada família. Senhor, nós queremos que essa seja a Páscoa das nossas vidas, a Páscoa da revelação, a Páscoa da iluminação. Nós queremos aprender com o nosso Senhor Jesus, que foi voluntário em todo o tempo para nos livrar da eterna escravidão ao pecado, nos livrar das garras de Satanás, que coloca ideias distorcidas na nossa mente, que faz pensarmos mais de nós mesmos, nos livrar do mundo, nos livrar das concepções errôneas. Nós queremos sim submeter a nossa caminhada ao Senhor Jesus. Por favor, Senhor, lava os nossos pés. Por favor, Senhor, apruma a nossa caminhada, apruma os nossos caminhos, nos faz entender os verdadeiros planos de Deus para as nossas vidas, como nós nos encaixamos na perfeição das escritas divinas, que não há erro, que não há incoerência, que não há incongruência, como essa Páscoa simboliza que nós estamos celebrando a Cristo, como nós com as nossas vidas podemos oferecer algo a Cristo. Senhor, se nós temos algo para te oferecer, foi porque primeiro o Senhor nos deu, então nós te agradecemos, mas não deixa mais que nós pensemos que não temos nada para te oferecer, e nem muito menos que possamos fugir do trabalho que o Senhor tem chamado cada uma de nós para exercer, que nós possamos proclamar a tua palavra, proclamar a verdade, proclamar a libertação que Cristo traz para nós, que o sangue de Jesus esteja cobrindo não apenas os umbrais das nossas casas, mas a nossa mentalidade esteja indo adiante de nós, estreitando e aprumando o nosso caminho. Não deixa que nós nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda. Não deixa que nós enveredamos por engodos e mentiras, que nós possamos celebrar em família, porque a família é a instituição de Deus e a Páscoa foi feita para libertar as famílias. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome e voltaremos amanhã para aprender mais. Amém, aleluia. Eu me chamo Ana Cláudia Lavô. Deixa o teu legal como forma de contribuição para que o YouTube envie esse estudo para outras mulheres, e também copia o link desse estudo e encaminha para que mais e mais pessoas sejam esclarecidas da verdadeira Páscoa. Deus te abençoe muitíssimo. Até amanhã.